Eu queria te perguntar quantas vezes tu deixou de levantar a mão para perguntar alguma coisa e não perguntou porque ficou ansioso? Ou deixou de ir em algum lugar que você queria muito, mas ficou pensando o que poderia acontecer se tu fosse? Essa tua voz interior que muitas vezes faz com que você fique ansioso, não é você de verdade. O maior risco que você pode tomar é não correr nenhum risco. Hoje eu vou te contar tudo o que eu aprendi sobre se expor a riscos e por que você deveria se expor mais a riscos. Arrisque mais antes que seja tarde. Eu me chamo Henrique Bajete, atualmente estou morando aqui em Washington estudando Behavioral Economics e esse vídeo é para você que quer mudar. Para começar o vídeo, eu queria contar para vocês uma história, para vocês entenderem um pouquinho como funciona a questão de tu se expor a riscos e você superar isso explorando um ambiente desconhecido e depois se tornar algo conhecido. Antes de eu vir para cá, eu morava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, muito pequena, poucos habitantes. Eu cresci lá, morei lá e tinha muita coisa nessa cidade que depois, quando você muda do seu ambiente, você começa a perceber que as pessoas e a cultura começam a te puxar de uma forma muito rápida. Então eu não gostava de muitas coisas que tinha na cidade. Final de semana, a cultura de ir pra praça, por exemplo, com som alto, ficar bebendo, muitas coisas que não faziam o meu estilo. E eu sempre pensei que a vida passa muito rápido e você se manter no mesmo ambiente por muito tempo, a vida vai passando e você não fez absolutamente nada. Não agregou nada de valor. Então eu comecei a pensar, e se eu começar a estudar o inglês e estudar no exterior, viver coisas difíceis com a capacidade que eu tenho, eu vou ficar aqui na minha casa, na minha zona de conforto, onde eu tenho o meu quarto tranquilo, eu tenho a minha mãe para me ajudar, eu tenho o meu computador, eu tenho os meus cachorros. Só que é isso que eu comecei. Isso começou a martelar na minha cabeça, porque no momento que você fica muito confortável, isso começa a se tornar muito perigoso na tua vida. E saber que se eu ficasse naquele ambiente, ninguém ia fazer por mim, ninguém ia vir lá e pegar no meu braço, minha mãe não ia vir pegar no meu braço, vamos lá meu filho, você tem que sair pro mundo, ninguém vai fazer isso por você, cara. Então me veio na cabeça que eu tinha que estudar. E eu pensei seriamente em mudar de país. Foi aí que eu comecei a organizar todas as minhas coisas para vir para os Estados Unidos. Me esforcei em provas, dedicava todos os dias de inglês. Então chegou 9 de setembro de 2023, que era o dia de eu vir para cá. Uma semana antes do meu voo, começou a vir pensamentos na minha cabeça. Por que tu tá fazendo isso, cara? E se você chegar lá e você não gostar, como é que vão ser as pessoas que vão estar lá com você? Todos esses pensamentos vinham em forma de avalanche na minha cabeça. E você tem que ser muito esperto para perceber esses pensamentos e não tomar decisões baseado num dia ou numa hora que você ficou muito ansioso. Você não pode tomar decisões naquele momento. Toda vez que você se expõe a riscos, as coisas difíceis que você nunca vivenciou isso, você sim se torna mais forte. Eu cheguei em Washington, tudo certo, estava feliz, estava um pouquinho nervoso também. Quando eu cheguei lá, eu cheguei às 6 horas da manhã e o meu voo era ao meio-dia. Eles começaram a cada vez mais adiar o voo por causa do tempo. Então eu comecei a ficar nervoso que eu ia perder o voo, que eu não ia ter voo. E todas essas coisas iam aparecendo na minha cabeça durante o momento que eu estava no aeroporto. E isso ia causando um estresse, porque eu não tinha ninguém do meu lado para me ajudar. O que aconteceu comigo, cara? Eu cheguei lá, eu não tinha carregador, porque o cabo dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então eu não tinha carregador no aeroporto, não tinha como falar com meu pai, com minha mãe, não tinha como falar com ninguém. E essas coisas você sente na pele quando não tem ninguém do seu lado para te ajudar. Então foi aí que eu cheguei para um cara que tava sentado no meio do aeroporto, moleque, juro pra vocês, o cara tava deitado, dormindo, e eu não fazia a menor ideia quem ele era. Eu sentei do lado dele, ele tava roncando, e fiquei ali sentado esperando o voo. Passou uns 5 minutos mais ou menos, eu toquei no pé dele e falei, cara, tu consegue me emprestar o carregador? Porque ele tava carregando o telefone dele. A gente ficou conversando, eu comecei a conversar com ele em inglês, meu inglês não era tão bom nessa época, mas eu consegui me virar. Do nada, o moleque
falou, não, espera aí, eu já volto. O moleque foi numa loja, voltou com um carregador novo e me deu o carregador novo pra mim, sem eu pedir, e comprou ainda mais um hambúrguer pra mim. Então o que eu digo em relação a isso, você tem que ir aos poucos se expondo a riscos, indo conversar com desconhecidos, por mais que você se sinta ansioso, porque essas coisas aos poucos vão se tornando boas para você. Então o voo foi adiado cada vez mais, chegou 10 horas da noite, eles ficavam adiando, chegou 10 horas da noite, eles cancelaram o voo, não pagaram hotel para ninguém e eu tive que dormir no chão do aeroporto. E é nesses momentos, cara, que entra a questão de tu tentar não se importar com coisas que não têm o seu controle. Enquanto todos ao meu redor no aeroporto estavam estressados, brigando com o pessoal da companhia aérea, todo mundo ansioso, tinha um cara sentado que chamou muito minha atenção e ele ficou, juro pra vocês, cara, ele ficou desde a hora que eu cheguei no aeroporto até o horário de cancelarem o voo, ele ficou lá sentado, sem se mexer, lendo. Ele sabia que naquele momento a única coisa que ele tinha controle era ele ficar lendo e aprendendo, cara, as coisas que ele estava lendo, é a única coisa que ele tinha controle. O avião atrasar, o avião acontecer tal coisa, ou as pessoas fazerem tal coisa, ou brigar com ele, isso não era do controle dele. Então nesses momentos de ansiedade e estresse, você tem que perceber que eu tenho a capacidade, que eu tenho o controle de apenas esperar, ou de apenas ler, ou de apenas, sabe, as outras coisas externas, eu não tenho controle. O cara ficou literalmente mais de 8 horas sentado, ele só levantava para ir no banheiro, e a única coisa que ele tinha para fazer era ler um livro, cara. E isso chamou muito minha atenção naquele momento, enquanto todos estavam estressados. E eu quero que você pense muito nisso também, em vários momentos, seja na fila do banco, ou seja em situações estressantes. Eu só vou me importar com coisas que eu tenho meu controle. Então, se hoje você não se expõe a problemas e coisas difíceis, no futuro vai ser muito mais fácil de você se sentir ansioso com essas coisas. Eu quero que você reflita, cara, os momentos mais difíceis da sua vida que você teve no passado e hoje você conta pros seus amigos, conta pra sua família e dá risada disso. Cara, olha aquela viagem que a gente perdeu o voo, ou alguma coisa que você aprontou, seja na escola, coisas difíceis quando você se expõe a riscos, mas não riscos burros, eu tô dizendo riscos espertos. E você saber que algo no fundo daquele risco pode me dar resultado. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a me preparar para uma meia maratona que eu vou ter daqui a um mês. Sou um cara que gosta muito da corrida. E aqui é um lugar que eu nunca vi na minha vida. Então eu saía na rua, eu não conhecia nenhuma rua, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Então é literalmente uma vida do zero. Então eu peguei o meu reloginho, meu Garmin que eu tinha, peguei meu tênis, botei meu tênis e comecei a sair correr, cara. O primeiro dia eu falei, cara, e se eu me perco aqui nessas ruas, e se alguém me sequestra, o que eu vou fazer? Não tem ninguém por perto. Então eu corri meus primeiros 5 quilômetros, eu ia, seguindo as ruas, e eu olhava os lugares, cara, conheci um lugar muito lindo que tem aqui. Mesmo a ansiedade no começo, você vai, esses lugares, o mesmo lugar começa a se tornar diferente para você, começa a se tornar um lugar mais seguro, porque você esteve nesse lugar. Então você começa a conhecer as coisas. Então teve muitos lugares que eu comecei a correr, outros dias eu aumentava a quilometragem, então eu corri mais 10 quilômetros para outros lugares, conheci outros lugares, tudo isso através de tu ir através do desconhecido e transformar em conhecido. E para falar em público, cara, é a mesma coisa. Muitas pessoas, imagina por exemplo uma bola, cara, um círculo. Esse círculo é falar em público. Algumas pessoas vão ver esse lado do círculo aqui, que é ver o falar em público como uma oportunidade para crescer, para ser mais ouvido. Desse lado aqui vai ter pessoas que vão ver o falar em público como algo que vai dar pânico. Desse lado, algumas pessoas vão enxergar como algo que não faz sentido para elas. Por que eu vou me expor? Não faz sentido nenhum. Então você se esquivou.
senti ansioso, não vou falar merda. Me deu um alívio. Aí tu se sentiu bem na hora. A próxima vez que você for se expor a um risco de novo, você for falar em público, que você quer falar uma coisa, você vai se sentir mais ansioso ainda, porque na última vez você não quis falar em público. Então, a ansiedade aumenta. Não importa quanto tempo você vive, mas sim como você vive e o que você fez de significante para o mundo enquanto esteve vivo. Os engenheiros de Roma, cara, um povo muito conhecido pelas grandes construções, como é que era para eles serem aprovados e eles construir mais coisas? Eles construíam uma ponte, eles faziam uma ponte e eles teriam que dormir embaixo da ponte por pelo menos uma semana. Se a ponte não caísse com carroças passando, com muitas pessoas, muitas cargas passando e eles dormindo embaixo, eles seriam aprovados para continuar sendo engenheiro e fazendo outras coisas. Eu quero que você tenha muito cuidado também na questão das pessoas que falam nas redes sociais que tal estratégia de investimento é correta, porque essa pessoa, por exemplo, investidores famosos ou pessoas que se dizem ganhar dinheiro com trade, cara, essas pessoas muitas vezes podem ser os sobreviventes. Não significa que é a melhor coisa para você fazer. Eu tô entrando nesse assunto porque de 100 pessoas, por exemplo, que fizeram isso, essa única pessoa é a pessoa que tá falando porque ela foi a única que deu certo. Já as outras 99, elas não vão estar mostrando no Instagram como que elas perderam dinheiro fazendo tal coisa, entendeu? Então tudo ali é mostrado das pessoas sobreviventes. E esse assunto também, cara, entra na questão de trabalho, cara. Você muitas vezes, você tá num trabalho muito chato, que você passou anos aguentando o seu chefe, você não ganha tanto dinheiro como queria ganhar, e o tempo vai passando, e você quer ficar ali porque muitas vezes é confortável para você. Só que a gente vive numa sociedade que muitas pessoas falam na questão de você nunca desistir, cara. Existe uma autora chamada Annie Duke, que ela fez um livro chamado Quick. Esse livro explica da importância de você muitas vezes desistir, cara. E não é desistir, você é fraco. Não é por causa disso. Você desiste de algo que aquilo tá te fazendo mal, e mesmo você continuando, no futuro vai ainda continuar te fazendo mal. Então, por exemplo, cara, você tá num trabalho ali horrível, sabendo, no momento você não percebe, mas no futuro você sabe que vai continuar nessa mesma merda, então você desiste e você se expõe a riscos, fazer coisas, tentar coisas diferentes, sabendo que essas coisas talvez possam me dar mais dinheiro. E não é vergonhoso você desistir, cara. O que é vergonhoso é você não tentar. Investir é um risco, mudar de cidade é um risco, se casar é um risco, ter filhos é risco. Existe uma expressão latina que eu gosto muito, que é o memento mori. Talvez você já conheça, mas a tradução é mais ou menos: lembre-se que você é mortal e que um dia você morrerá. Quero que você lembre, cara, toda vez que você for sair de casa ou usar alguma roupa diferente, ou você fazer alguma coisa diferente, você criar um canal no YouTube, você começar a falar e você pensar que os seus amigos vão dar risada, ou eles até vão dar risada, eu quero que você lembre do memento mori, cara. Lembre-se que todo mundo, cara, um dia vai morrer. E lembre-se o seu tamanho comparado com o universo, cara. Isso não é pra você pensar que você é insignificante e que você, qual que é o sentido da vida, muitas vezes crise existencial. Eu tô entrando nesse assunto porque isso entra junto na questão de você começar a arriscar mais. Exatamente, eu estou vivo e a vida tem sentido por causa da morte, porque se não fosse a morte, qual que seria a graça viver todos os dias pelo infinito? Alguma hora começa a ser muito ruim isso. Então é exatamente isso, cara. Você é um mero mortal. Olha o seu tamanho comparado com o universo, e todas essas pessoas, elas pensam a mesma coisa também. Então você tem que... Se você não fizer essas coisas, cara, não vai ser o teu pai, não vai ser tua mãe, não vai ser tua avó que vai pegar você no braço e falar: vai! Você tem que partir e se lembre que você é um mero mortal.
Todos nós vamos morrer um dia, a gente tá aqui de passagem. E essa questão de a gente arriscar as coisas e transformar em ordem, cada vez mais a gente se torna mais forte através disso. Imagina você no futuro pegar o seu filho, não sei se você quer ter filho, mas você pegar alguém que você gosta, você colocar essa pessoa dentro de um quarto e você alimentar essa pessoa, você dar tudo para essa pessoa, você cuidar dessa pessoa igual você cuida seu bicho de estimação, cara. Essa pessoa vai crescer, ela vai viver, pode viver talvez até os 100 anos e até mais. Só que o que essa pessoa fez de bom pro mundo, cara? O que ela agregou valor? Essas coisas que a gente tem que pensar. Então, toda vez que você sentir uma ansiedade, seja em falar em público, seja em ir em algum lugar, seja em mudar de país, seja conversar com uma mulher, eu quero que você lembre que essa ansiedade, ela é uma coisa passageira, e toda vez que você se esquivar, cara, hoje eu não vou falar com essa mina, não vou falar tal coisa, o que importa, cara? O que importa? Um dia todo mundo vai morrer, cara. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais que eu posto conteúdo. E muito obrigado. Esse foi o vídeo. Valeu.